Músicas, documentários, informações e entretenimento. Só aqui, na melhor do planeta. Rádio Prisma São Paulo. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, planeta. Estamos aqui trazendo para você mais um pouco de música, um pouco de entretenimento, um pouco de mensagem da Palavra de Deus, o que é mais importante. A gente começa aqui hoje mais um papo entre amigos com Ezequiel Celari. Que Deus abençoe vocês que estão aí nos mais diferentes lugares do Brasil e do planeta. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação. Pessoal do Twitter, um grande abraço também para vocês. E você que vai ver e curtir essa live durante os dias que se seguem, que Deus abençoe a vocês. Nós queremos agradecer a participação de cada um que está ligadinho aqui na melhor do planeta. A gente também está hoje transmitindo através do nosso aplicativo, que está no Play Store, e você pode baixar o nosso aplicativo Rádio Prisma SP, digita lá, baixa o app e compartilhe a nossa rádio. Você pode baixar no seu celular, é levinho e é barato, né? Não pesa no seu bolso, porque não custa nada. E também você pode navegar em outros aplicativos enquanto está sintonizando a nossa rádio. Também o nosso site, radioprismasp.com, as nossas plataformas no iTunes, no iRádios, Radiosnet, estão no ar nesse momento, e a gente está com áudio por lá, e por aqui a gente está com vídeo através do Facebook, também do Twitter, depois vai para o YouTube, e a gente agradece aí a sua participação, o carinho da atenção de vocês. Vamos compartilhar a nossa live, assim a gente vai conhecer um pouco mais de alguém que hoje está participando da nossa programação. O nome dela é Jusley dos Anjos, psicóloga, 20 anos de anonimato, depois de haver sido cantora e gravado alguns CDs, vários CDs evangélicos e discos também. Mas quem disse que estava no anonimato? Ela estava trabalhando para Deus ainda, e continua trabalhando para Jesus, e a gente vai falar de tudo isso aqui para você saber por onde anda Jusley, essa voz que você está ouvindo aí. E eu sei que é grande, só parou, mas se abriu. A cidade inteira tá curtindo. Tá na Prisma, tá legal. Olha, para nós é um privilégio. Jusley, tudo bem? Tudo bem, Ezequiel? Muito bom estar com você aqui no Papo Entre Amigos, para poder compartilhar um pouquinho desses 20 anos de anonimato. Eu disse anonimato para que as pessoas entendam, né? Pelo menos é o que as pessoas pensam, né? E até dizem por aí, quando não nos veem, quando não sabem onde estamos ou o que estamos fazendo. Mas eu sou da opinião e da fé que Deus usa os anônimos, né? É justamente Exato. Com esses anônimos que Deus faz obras grandes. E você disse algumas coisas interessantes para nós hoje aqui, antes de começarmos o programa, e também algumas coisas que já sabemos sobre você, que nos fez assim entender o seu posicionamento, e a gente vai falar disso e de mais um pouco daqui a pouco aqui. Tá? Enquanto isso, a gente dá oportunidade para você aí fazer... o momento é todo seu, tá? Jusley apareceu, gente, está aqui. Tá? A cantora Jusley, que vocês ouviam tanto na década de 80 e 90 e 2000 e continuam ouvindo até hoje. Tá? Então ela está aqui para falar por onde anda, mas está aqui também para dar boa noite para todos vocês. Boa noite para todos os nossos ouvintes, em todos os canais possíveis onde nós possamos estar chegando. Como você estava falando, né, Ezequiel, o anonimato, na perspectiva do mundo de hoje, é quando a gente não está sendo visível por todos ou por uma grande multidão, né? Então, para mim, que na década de 80, 90, né,
Nós nem tínhamos internet, né? Era só a rádio. Então, só por meio das rádios eu cheguei a viajar boa parte do país, né? Fui a muitos lugares, muitas igrejas, muitos eventos. Conheci muita gente abençoada, muita gente amada, muita gente querida. E depois, como eu tenho falado um pouquinho, algumas vezes nas minhas redes sociais, a gente precisa aprender a viver cada etapa da vida. Né? Verdade. Deus trabalha de maneiras diferentes e poder entender esses movimentos, entender esses momentos e viver esses momentos é maravilhoso para a gente viver bem, viver feliz, fazer o que precisa ser feito e continuar servindo a Deus. Verdade, que bacana. Você, no início da sua carreira, né, a gente vai falar um pouco disso, mas você é nascida em Campo Grande ou você só morou em Campo Grande no início da carreira? Não, eu sou nascida, criada em Campo Grande, minha família ainda mora toda lá, então hoje eu moro no Rio, hoje não, né, estou há 16 anos no Rio de Janeiro, morei 5 anos aproximadamente em Brasília, e hoje já há 16 anos estamos aqui, minha família toda de Campo Grande, então eu continuo indo a Campo Grande pelo menos 2 vezes ao ano para rever a família, estou sempre em contato, tenho grandes amigos lá, minha vida inteira eu saí de lá, eu já tinha mais de 30 anos, então assim, já faz... Agora quem fez a conta descobriu minha idade, poxa vida. Devagarzinho a gente vai anotando aqui, descobrindo tudo, né? À medida que vocês vão falando aí, as pessoas... Tem gente que fica lá só calculando, viu? Mas olha, para as pessoas terem uma ideia, né? No tempo em que Jusley começou a cantar e gravar no Mato Grosso, né? Ou seja, sendo lá de Campo Grande, mas gravando em São Paulo, na verdade, a gente vendo o disco, pouco a gente sabia sobre o cantor, porque não tinha internet, né? Não tínhamos nenhuma via de comunicação que desse essas informações. Então, surgiam muitas especulações, né? Quando chegava a dizer alguma coisa sobre algum cantor, até que aquilo fosse aclarado como verdade ou não verdade, as coisas já tinham se complicado às vezes, né? As pessoas já tinham entendido outras coisas. E uma grande proeza, né, da sua época, daquele tempo, né, a gente que viveu este tempo sabe disso, uma grande proeza daquele tempo é justamente isso, que você conseguiu chegar a ser conhecida em grande parte do Brasil, né, sem internet. Como era isso, Jusley, quando você começou? Daqui a pouquinho a gente vai falar lá do início, de quando você começou a cantar, né, sem disco. Mas como era isso? Como você conseguiu, ou como você conseguia divulgar o seu trabalho? Na verdade, Ezequiel, você sabe bem, né? As gravadoras contavam com as rádios, né? Eu gravei o primeiro pela Bom Pastor, né, com Elias de Carvalho, e depois eu passei a gravar pela gravadora Califórnia. As gravadoras, elas costumavam usar apenas as rádios, né? E nem eram tantas rádios, porque as rádios tinham que ser pagas. Eu lembro que era a Rádio Marumbi, né? Que era mais... Era muito caro, né? Muito caro. Era muito caro. Eu lembro que depois de uma época, o único programa de TV, que por sinal tem alguns vídeos meus, era o programa do Carlos Apolinário, que foi deputado pelo estado de São Paulo. Me lembro disso, então, me lembro. Os cantores que estavam, digamos assim, no auge, né, bombando nas rádios, ele trazia para estar cantando o programa, e eu fui várias vezes. Então, eu entendo, Ezequiel, que naquele momento, para mim, era o mover de Deus naquele momento na minha vida. Porque eu acabei realmente me tornando alguém que é como uma referência em termos de cantora no Brasil, sem internet, só pelas rádios, as igrejas entravam em contato com a gente, nós íamos a congressos, íamos à igreja, e eu nem viajava tanto, porque... eu comecei menor de idade, né? Então, mesmo depois, quando eu me tornei maior de idade, eu sempre viajei com a minha mãe, eu sempre gostei de estudar. Então, eu nunca fui daquela cantora de lotar a agenda por um ano. Eu tinha o hábito de fazer 2 agendas por mês, porque eu sempre gostei da igreja local. Eu sempre gostei de estar na igreja onde eu era membro, onde eu fazia parte. Então, eu cantava... e ainda assim eu fundei grupos de adolescentes, eu liderava adolescentes,
eu fazia trabalhos com adolescentes na igreja, fazia outro tipo de trabalho na igreja local. Então, para conciliar isso, eu não tinha uma agenda lotada. Então, hoje... eu acho que você tinha que também ter, na época, certamente tinha um pastor ou pastores que eram muito flexíveis nessa questão, porque, bom, eu sou de uma família de pessoas que cantavam, que gravaram, também gravei alguns CDs e discos também, na época do vinil, foram 3, aqui em São Paulo, e a gente, nessa época, que começaram a surgir os cantores, né, Alceu Pires, Nicolete, J. Neto, esses mais antigos aí, Luiz Arthur, na época do Drogas Matam, né, o posicionamento dos pastores era esse, meu amigo, é o seguinte, ou você abraça isso, se você abraçar a igreja, não vamos te dar muito apoio não, né, porque cantor era tratado assim, como alguém que queria ser artista, como alguém que estava saindo do caminho, né? Justamente por essa questão de o pastor não poder contar com você na igreja, você que é o cara que tem talento, você que canta, você que toca, agora de repente você vai embora. Eu tenho uma vantagem, Ezequiel, que eu na minha infância e adolescência, eu fui criada numa igreja pentecostal, a Palavra de Cristo para o Brasil, lá em Campo Grande. Sim. E o nosso pastor Antônio Gomes, ele era um homem, ele era paulista, mas ele foi para Campo Grande pregar o evangelho. Era um homem, digamos assim, não era um homem letrado, mas era um homem muito cheio do poder de Deus, tinha muita autoridade do Espírito Santo. E talvez por ele não ser aquela pessoa tão cheia de conhecimentos e coisas administrativas, ele dava espaço, sabe aquelas igrejas grandes, antigas, que dava espaço para as pessoas crescerem? Então, assim, eu cresci trabalhando, cantando, desde criança, tocando numa banda da igreja, que eu tocava um pouco de guitarra. Então, foi tudo tão natural, mas eu não posso dizer que todos os meus líderes me apoiaram. Eu posso dizer que o fato de eu ser menor de idade, de eu ter o apoio dos meus pais, né? E eu ter 12 anos de idade, a minha mãe foi fazer um curso teológico. E meu pai falou, olha, você vai fazer companhia com a tua mãe. Eu tinha 12 anos. Olha, eu ia te pedir justamente para você contar essa história dos seus 12 anos, do curso teológico da sua mãe. Exatamente, porque minha mãe foi fazer um curso teológico, que era de 2 anos, era um curso básico em Campo Grande. Não se falava tanto isso, tinha curso da igreja do Seminário Batista, mas estudos teológicos, grupos menores, não tinha. E a Igreja Batista Peniel, com pastores que eram, assim, homens de Deus, conhecedores profundos da palavra, fizeram um convênio com um seminário do Recife, se não me engano, e foram para Campo Grande, com uma extensão, e meu pai falou, você vai com a sua mãe para fazer companhia. E eu sempre falo, eu tenho 2 experiências interessantes em relação à obediência. A segunda eu vou contar depois. Mas essa, eu fui para acompanhar minha mãe. Quando eu cheguei lá, eu já tocava música na igreja. Você já tocava? Eu tocava um pouco de violão. Eu tocava um pouco de violão. E, na verdade, para aquela época eu tocava muito. Hoje eu não toco nada. Verdade. Hoje o pessoal, né? Os músicos hoje são profissionais na igreja, né? Verdade. É verdade. Eu tenho 2 músicos. Aliás, eu tenho 3 aqui em casa, né? Os meus 2 filhos não são músicos de profissão, mas tocam na igreja. O mais velho está fazendo até produção musical e meu marido também toca, mas assim, muito na dele, não é de estardalhaços, né? E aí eu me lembro que eu, por obediência ao meu pai, eu fui fazer esse curso teológico. Quando eu cheguei lá, me encantei com aquilo. E eu me lembro que o pastor, se não me engano, era o Neemias, ele dizia para mim assim, Josley, você não pode fazer as provas. Eu falava, mas pastor Neemias, eu estudei, eu anotei tudo, eu sei tudo, eu vou fazer a prova. E eu chegava no dia da prova e aquilo foi enchendo meu coração ao ponto, quando chegou no final do curso, eram 2 anos e meio, se não me engano, eu falei, eu quero me formar. E eu quero o meu histórico escolar. Eu tenho meu histórico escolar desse curso teológico. E Deus sabia que aquele momento era um momento que estava me preparando. Então, quando com 15 anos eu gravei, eu tinha uma estrutura, um conhecimento que me dava suporte para fazer o que eu precisava fazer.
E para não perder a cabeça com a questão da fama que veio assim, o sucesso chegou. Claro que não é o sucesso do jeito de hoje. Eu digo assim, Jusley, com a quantidade de long plays que você gravou, com a quantidade de CDs, as músicas como chegaram, né, na época, você veio depois de, até o seu tempo, né, vamos dizer assim, a princesinha do Brasil que cantava era a Mara Dalila. Né? Era a Mara, que tinha assim, aquela voz, e ela fez um grande sucesso. Depois não apareceu mais ninguém. Bom, começou a aparecer Shirley Carvalhais, outras cantoras que depois despontaram. Mas você, de repente, apareceu e, né, fez sucesso. Eu digo assim, se fosse hoje, né, você teria, ou estaria, ou haveria ganhado muito dinheiro, né? Mas aquela época era outra, era a época que você andava com a caixinha de LP no braço, né, para vender os LPs ali e ganhar uma porcentagemzinha da gravadora, que a maioria fazia esse tipo de contrato, né? Ó, a gente te grava, você não paga nada, mas vamos te dar tantos LPs de cachê, tinha um contratinho, né, você assinava aquele contratinho, e o produtor, o dono da gravadora, dizia assim, meu filho, agora começa, o resto é 50%. Não sei se funcionava assim com o Elias de Carvalho e Luiz de Carvalho e o Sr. Mário Vieira, mas era mais ou menos isso. Para mim não funcionou nem muito assim, vou dizer bem a verdade, não vou entrar em detalhes, mas para mim não funcionou nem muito assim, né? Porque a coisa era ainda um pouco... eu falo que eu não ganhei nada, na época a gente já não ganhava, já não conquistava. Então eu mandava os LPs para as igrejas. Eu tenho 8 trabalhos gravados, né? Então, assim, eu mandava os LPs para a igreja, as pessoas vendiam durante aquele período anterior ao evento, ao congresso, ao culto, e quando eu chegava, elas me pagavam aquela quantidade de LPs que eu tinha comprado da gravadora. E só. Quer dizer, você tinha comprado por, vamos dizer, 50%, 60%, e aí tinha aquele lucro pequeno, quando pagavam, né? Porque por aí tinha alguém que também não pagava. A história é mais ou menos assim. Eu tenho uma história, eu não vou nem falar a cidade, mas tem uma história interessante que aconteceu isso, eu mandei os discos antes, né? Infelizmente, a gente tem falado muito sobre isso nas redes sociais, né? Gente, por conta dos eventos que têm acontecido com o nome de evangélicos no Brasil nos últimos dias, as pessoas resolveram rotular todos os evangélicos como sendo pessoas de mau caráter. Isso é um crime dizer isso, né? Pessoas de mau caráter, elas estão em todo lugar, inclusive na igreja, né? Em todo lugar. E eu me lembro que aconteceu numa cidade que eu fui no interior de São Paulo, e na hora de ir embora, a pessoa que tinha me levado, que não era, não sei se era líder de jovem, não me lembro, pegou e entregou um dinheiro na mão da minha mãe, assim, vamos, que o ônibus vai sair, Aí minha mãe, quando olhou, falou, não, mas tem alguma coisa errada, deixa eu acertar isso aqui. Aí a gente viu que o dinheiro não estava completo, tivemos que ir na casa do pastor para resolver o problema. Resumindo a ópera, eu perdi o ônibus, o irmão que ia me levar na rodoviária com a minha mãe saiu igual um maluco atrás do ônibus, ali naquelas rodovias de São Paulo. Alcançou o ônibus e nos colocou dentro. Depois eu fiquei sabendo que para essa igreja, para essa liderança, não sei exatamente para quem, eu é que tinha cobrado em duplicidade. Meu Deus! Olha aí, gente, São Paulo devendo para Jusley. Meu Deus do céu, isso realmente é bombástico, hein? Mas acontece muito, você tinha que pagar, então, agora. Exatamente. Então, assim, mas isso aconteceu, graças a Deus, eu posso dizer assim, eu tive pouquíssimos problemas em relação a isso, pouquíssimos. Eu sou muito grata a Deus, eu gravei 8 trabalhos, foram vários anos servindo a Deus por meio da música, conhecendo gente abençoada, ouvi pastores abençoados pelo Brasil afora, cresci muito com isso, né? Cresci
adquirir experiência, adquirir conhecimento. Então, foi muito importante para outra etapa da minha vida que viria depois. Bacana. A gente precisa ouvir você cantar, não sei se você faz isso ao vivo, se dá uma palhinha ao vivo, ou se a gente toca uma música. Olha, toca uma música, daqui a pouco eu vou pensar se eu vou dar uma palhinha aqui. Tá, pelo menos algumas notas você tem que solfejar para Tá nós bom. hoje aí. Tá? Pode Essa deixar. música, como se chama? O Edwin Ferraz. Nossa, agora você me pegou, hein? Qual é o nome? Passou o tempo, vamos ouvir a música. Aquele mesmo velho banco, a mesma calça desbotada, e aquele sorriso no rosto de quem não quer nada. A vida mostra muitas coisas, algumas difíceis de entender, como o amor de quem não se vê, é difícil de se crer. Mas eu quero sentir, quero provar, preciso desse amor que eu sei que é grande, pois até o sol parou. Mas eu quero sentir, quero provar, preciso desse amor que eu sei que é grande, pois até o sol parou. A cidade inteira tá curtindo. Tá na Prisma. Tá legal, tá legal, tá legal. E todo mundo gritando de sentindo o primeiro amor, com todo o seu perdão. A vida tem mostrado as coisas tão claras como um lindo sol. Olhar para a cruz de Cristo, sentir vitória real. Hoje eu posso sentir, posso provar, pois tenho esse amor. E eu sei que é grande. Sol parou, mar se abriu, véu rasgou. Sol parou, mar se abriu, véu rasgou. E agora livre estou. Hoje eu posso sentir, posso provar, pois tenho esse amor. E eu sei que é grande, pois Jesus me libertou. A cidade inteira tá curtindo. Tá na Prisma. Tá legal, tá legal, tá legal. Conseguiu lembrar o nome da música, o Jusley? São mais de 80 músicas. Quem disse que eu lembro o nome dessa? Difícil, né? É verdade. Eu sei que é do Edwin. Eu sei que é do Edwin, pastor Edwin. Eu tenho contato com ele, né, pelas redes sociais. Mas olha, me ajuda aí, Ezequiel. Olha, sabe, eu não sei se foi você que fez as postagens das músicas na internet, mas seria interessante nesse tempo desmembrar
do disco, né, do CD, da coletânea, né, desmembrar música por música, aí e colocando essas letras no palco MP3, essas coisas vão, né, dá para continuar. Eu sei que hoje a sua pegada é outra, você está fazendo outro tipo de trabalho, mas é um trabalho que está feito e é legal você deixar documentado aí, registrado pelas suas mãos, né? O que eu tenho tentado fazer, e aí, assim, porque a Califórnia vendeu as matrizes dessas músicas, né, para uma pessoa que está no Nordeste, e eu tenho tentado encontrar uma forma de trazer essas matrizes para mim, né? Porque é propriedade intelectual dos autores, né? Eu queria pegar esse material para mim, para eu poder, de repente, produzir alguma coisa, ou reproduzir, dar uma nova roupagem para uma música dessa. Não penso em voltar a gravar, hoje não penso em voltar a gravar. Mas em algum momento... Você está respondendo uma pergunta que eu ia fazer para você, antes da Por que Parou, né? Eu ia fazer essa pergunta. Se você pretende voltar a gravar, né, vendo aí tantas coisas acontecendo no cenário da música hoje, e tanta gente libada fazendo falta para a gente, hein? Né? Já passou pela sua cabeça alguma vez essa ideia? Poxa, ou sonhou alguma noite com isso? Na verdade, assim, eu vejo... O que me faz pensar nisso, às vezes, é quando eu percebo o carinho e como as pessoas compartilham comigo, né, nas redes sociais, no último ano, principalmente, né, o quanto foram abençoadas, o quanto elas ainda ouvem essas músicas até hoje. Porque gravar, para mim, Ezequiel, não foi um projeto de vida. Eu não fui aquela adolescente que queria gravar. Eu entendo que foi um mover de Deus, foi uma providência. Começou a acontecer. Como surgiu o convite para a gravação? Na verdade, não surgiu o convite. Minha mãe organizava festivais de música. Lembra da época dos festivais? Lembro. Minha mãe organizava vários festivais no estado do Mato Grosso do Sul, e a gente acabou, Denise Cardoso ficou na minha casa, tinha a Dilson Rossi, Joel e Jonas. Você Luiz conhece Arthur. Joel e Jonas? Ixi, de infância, de adolescência. Do Mato Grosso você conhece Joel e Jonas? Eles moravam em Campo Grande também, na juventude. Exatamente. Eu conheço o Joel e Jonas do Mato Grosso, quando eu era criança ainda. Eu morei em Rondonópolis, né? Então conheço o Joel e Jonas de lá. Esses dois são impossíveis, hein? Eu conheço. São impossíveis. Eu tenho contato deles. Inclusive, então, ontem eu falei com o Jonas Mariano, falei, rapaz, você está me devendo uma live. Que isso, Celário, eu não devo nada para você, mas eu vou fazer. Sempre a mesma brincadeira, né? São gente fantástica. Essa turma, Dilson Rossi, o Nicolete, eu andei com essa turma toda, a gente cantou, minha mãe organizava festivais em Campo Grande, e aí, por conta disso, minha mãe acabou tendo contato com Elias de Carvalho na época. E aí surgiu essa possibilidade, eu gravei o primeiro por lá, fiquei 4 anos na Bom Pastor, mas só gravei um, e depois parti para a Califórnia com o Mário Vieira, com Ariovaldo Alegrete. E lá foi onde eu gravei os outros. Então não foi nada planejado. Então hoje, quando eu penso nisso, eu penso que tem que ter um propósito muito claro no meu coração. Fazer só por fazer, ou porque tem muita gente fazendo, ou porque existe uma facilidade para se fazer isso hoje. Antes você tinha que ir para o estúdio. Hoje você consegue fazer isso de uma maneira muito mais simples. Né? Verdade. A tecnologia ajudou, né, bastante. E atrapalhou também, por outro lado, né? Trouxe vantagens e desvantagens nesse tempo. Eu acho que democratizou, por um lado, né, Ezequiel? Porque a gente sabe que naquela época todo mundo ficava refém das gravadoras, e hoje acabou isso, praticamente, né? Com raríssimas exceções. Então, democratizou. As pessoas que talvez não tivessem condições financeiras de gravar, ou que não tivessem um talento maravilhoso, né? Porque tem isso também, né? As gravadoras tinham lá um jeito de fazer as coisas. Hoje, por um lado, democratizou, por outro, a gente vê de tudo, né? Verdade. Isso facilitou, eu acho que facilitou de um modo geral. Dalva da Silva Parreira, você conhece?
Dalva da Silva, ela está falando aí? Está dizendo aqui, abraço Jusley, É Anastácio, Dalvinha. Mato Grosso do Sul. De Anastácio? Ela diz assim, abraço Jusley, Anastácio, Mato Grosso do Sul. É Anastácio, lá no Mato Grosso do Sul. Beijo, Dalva. Muito bom. Eu fui muito nessa região de Anastácio, várias vezes. Andei muito. Que bacana. Olha aí, também a Edivan Cardoso está mandando saudações aí, daqui de São Paulo. Tá? Abraço, deixa eu te falar uma coisa, eu estava vendo hoje, nesses vídeos que as pessoas estão postando aí, postaram, né, os seus LPs e a gente tem um amigo, inclusive, o Fernando Arres, que é lá de Fortaleza, no Ceará. É um menino que é jovem, mas ele curte assim tudo que é música mais antiga, LPs, ele tem uma parede lá cheia de discos, é impressionante, uma discoteca muito grande. E ele sempre ele conhece todas as músicas e conhece grande parte da história dos cantores. Mas eu estava vendo hoje, por exemplo, ele é uma dessas pessoas que posta esses vídeos, né, com as músicas dos cantores antigos. E eu estava vendo hoje, numa dessas postagens aí que fizeram, não me recordo se foi ele ou não, eu estava vendo uma pessoa que escreveu assim no comentário, né, vários comentários lá, a maioria dos comentários as pessoas te procurando, querendo saber onde está. Né? Mas eu vi uma pessoa que escreveu assim, nossa, eu recebi o nome de Jusley por causa dessa cantora. Você viu muito esse tipo de coisa? Nossa, para você ter uma ideia, eu tenho no meu Instagram uma Jusley que encontrou meu tio no interior de São Paulo aí também, e estava no crachá, e o meu tio olhou e disse, Jusley, esse nome não é comum. Ela falou, minha mãe que colocou por causa de uma cantora. Aí ele começou a rir, disse, é minha sobrinha. E aí, essa semana, eu estava conversando com uma outra pessoa nas redes sociais, e aí ela falou assim, mas você é Jusley? Eu tenho uma amiga que mora em tal lugar que tem Jusley por causa de uma cantora, é você? E tinha até na época do Orkut, né? Sim. Eu fiquei sabendo que tinha um perfil que chamava Meu Nome é Jusley, de tanta Jusley que tem. Ok, e você tinha Orkut? Chegou a abrir rede de Orkut para você? Olha, quando eu cheguei aqui no Rio 16, quando eu cheguei no Rio 16 anos atrás, a tia do meu marido, que falou para mim assim, ô Jusley, você não vai falar um oi para as pessoas que ficam te procurando? Eu falei, mas quem está me procurando? Onde? Eu tinha filhos pequenos, eu estava num outro momento da minha vida, então assim, ela foi lá, fez o Orkut para mim, eu estava começando faculdade na época, e aí outra graduação, e aí ela falou assim, ela foi lá, fez o Orkut para mim, eu entrei, fui lá e coloquei assim, gente, olha, muito bom estar aqui, mas eu não garanto que eu vou aparecer, porque eu não tenho tempo. E eu nunca mais apareci. Eu não gosto desse negócio, vou esperar o Face, que é mais bombástico, o Instagram, né? O Instagram vai ser melhor. Realmente era um pouco, era muito mecânico, né? O Orkut era um prenúncio de tudo isso que a gente está vendo agora. Eu me lembro que eu tinha Orkut e depois eu acostumei com ele. Eu acostumei, aí eu fui numa viagem na Colômbia e estive lá numa grande igreja lá do pastor José Satírio. Eu estava no hotel e tinha um cara lá no saguão do hotel entrando no Facebook. Aí eu olhei e falei, o que é isso? Aí ele me explicou, falou, Facebook e tal, era um colombiano. Aí eu falei, mas é melhor que o Orkut? Ele disse, não, o Orkut já passou. Ou seja, lá na Colômbia já tinha passado, aqui no Brasil estava bombando. Uhum. Aí quando eu cheguei aqui, meu filho já entrando na faculdade, ele falou, pai, esquece o Orkut, que agora é Facebook. Né? E aí isso vai envolvendo a gente não queria muito, né? Aí hoje termina que a gente com a rádio web, hoje termina tendo que usar essas redes sim ou sim. Hoje não tem mais muito como a gente ficar fora, né? No sentido de que para você se comunicar, para você expor uma ideia, para tudo, você hoje acaba estando, agora com esse período da pandemia, isso se intensificou assustadoramente. Então, como psicóloga, por exemplo, eu tenho encontrado pessoas
que estão já encontrando problemas em relação a isso. Por quê? Porque os cultos ficaram durante muito tempo online, os grupos ficaram online, as lives, os grupos do Zoom para reunião de célula, tudo ficou muito intenso. Então, algumas pessoas, por exemplo, já não estão lidando bem com isso. Elas têm problema para desapegar disso ou elas... Qual é o problema dessas pessoas? Elas estão tendo problema com a cobrança do outro. E você tem que estar sendo visto. Que é sobre o que a gente falou antes até de começar o programa, né? Quem não está aparecendo, não está sendo visto, parece que tem alguma coisa errada. Isso é no macro, né? Então, quando alguém desaparece da mídia, das redes sociais, e ela parece, a primeira impressão é que tem alguma coisa errada acontecendo com essa pessoa. E no micro, que é hoje, né? As igrejas, as células, os pequenos grupos, as lives, né? Que ficaram durante todo esse processo de pandemia, muitas pessoas não estão conseguindo lidar com essa ideia de ter que estar toda hora conectado, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no Zoom, ou no Meet. Então, muita gente não está mais conseguindo administrar essa ideia de ter que estar conectado. É como se você tivesse a obrigação de estar conectado. E para muita gente isso não é bom. Verdade. Ô Josley, está nos ouvindo também o Wilter Vieira Rocha, que é radialista em Fortaleza. Ele tem lá uma web rádio também FM, Wilter Rocha. Oi, Wilter, um abraço. Está nos ouvindo, é um daqueles que eu te disse que toca as músicas mais antigas, né? É um camarada assim que promove o que é bom, né? Vamos dizer assim. Se eu te contar que esses dias no direct me procurou uma pessoa falando, você podia me mandar seus dados, porque eu estou fazendo um trabalho com músicas antigas e tal. Aí eu olhei a fotinha, vi uma foto assim, muito infantil. Aí eu perguntei, mas quem é você, né? Para que você quer esses dados, nome, a minha discografia? Aí me respondeu assim, eu tenho 12 anos, mas eu gosto muito de música antiga, então eu estou fazendo um canal no YouTube só para tocar músicas antigas e as próximas são as suas. Eu falei, mas como você me conheceu? Ele falou, porque minha mãe ouve até hoje e eu gosto. E no Facebook, um outro que eu olhei a foto, falei, deve ser a foto dele quando ele era jovem, uma foto antiga. Aí eu perguntei, falei, mas não, eu tenho 14 anos, mas eu gosto demais de você, eu gosto muito das suas músicas. Eu fiquei e tenho encontrado gente jovem que também está, parece que num processo de resgate. É como se estivesse resgatando. Exatamente. Olha, Bruno França também de Horizonte, no Ceará, está aqui assistindo a gente. Bruno. Canta, louva a Deus, também trabalha com rádio. O pessoal está curioso aí de saber, né, por onde anda Josley. Você está no Rio de Janeiro agora, você casou em 1992 com Wagner. Isso, exatamente. Temos 2 filhos. Foi mais ou menos por essa época que você foi parando ou gravou O Fim do Túnel, né? Não, eu gravei O Fim do Túnel em 95. 95. 95. 96 nasceu meu primeiro filho. Tá. Que chama Wagner Filho. A pergunta não, será que as pessoas, será que você já encontrou pessoas que comentavam isso ou diziam isso? Ela casou e ela parou. Ela parou porque casou. Assim, a gente ouve de tudo, né? A gente ouve que parou, ou eu cheguei a ouvir que eu estava desviada, né? Porque se eu não estou cantando... não deixa cantar, essas coisas assim. Imagine. Assim, eu sempre digo para as pessoas que foram várias coisas. A primeira, porque eu entendo que muitos casamentos fracassarem no começo é porque as pessoas não têm tempo nem sequer para resolver os primeiros anos de casamento, que a gente não pode dizer que só porque é casamento de cristão, que os primeiros anos continuam sendo anos de adaptação, tem tudo, tem uma série de coisas.
Depois de alguns anos, nós tivemos um luto em família, então foi um período muito difícil, nós tivemos um luto em família, e quando meu filho mais velho nasceu, eu entendi no meu coração que era tempo de investir na criação dos meus filhos. Então, eu tenho dois, um por sinal está sentado aqui do meu lado, meu caçula, que vai fazer 22 anos agora, dia 10 de setembro. É o caçulinha, seu menininho, 22 anos. Meu menininho tem 22 anos. Olha que o pessoal está calculando sua idade por aqui, hein? Ai, Jesus! E foi um tempo, Ezequiel, maravilhoso. Eu tenho falado para várias pessoas, eu sempre comento com as pessoas. Foi uma decisão pessoal, foi uma direção que eu creio de Deus no meu coração, de estar investindo na vida, na criação dos meus filhos. Eu sempre trabalhei na igreja, muito. Eu trabalhei na igreja em Campo Grande, depois nós fomos para Brasília. Eu fui ministra de louvor junto com os meus colegas amados que estão lá em Brasília ainda. Depois eu vim para o Rio. Quando eu cheguei aqui, acho que o mais velho tinha 9. Ia fazer 9 anos. O caçula ia fazer 7. Então, eles ainda estavam bem pequenos. Ainda assim, eu trabalhei muito na igreja, que eu era membro aqui. Fundei grupo de adolescentes, liderei grupo de adolescentes por 3 anos. Depois trabalhei com a terceira idade por 6 anos, fizemos coisas maravilhosas. Gente, ela trabalhou com a terceira idade, mas era jovem quando trabalhou com a terceira idade, é isso, né? Exatamente. Eu devia estar com menos de 40 anos. E como é isso? Como te escolheram para trabalhar com a terceira idade? Porque por aí esperam que tem que ser uma pessoa da terceira idade. Ezequiel, foi um período que eu falo assim, foi um período áureo. Por quê? Eu acho que depende muito da sua postura. Primeiro que eles não eram tratados como velhos, nem como pessoas de idade. Para você ter uma ideia, durante os 6 anos, foi o grupo mais ativo daquela igreja. Então, nós fizemos um coral. Eu junto com o grupo que me ajudava a liderar, desenvolvemos um trabalho de artesanato na quadra da igreja, voltado para as pessoas da terceira idade, que foi invadido por pessoas da comunidade. A grande maioria nem eram crentes, que faziam artesanato 2 vezes na semana. Nós fizemos passeios, nós fizemos atividades das mais diversas. Eu me lembro do irmão Gilson, que por sinal mora aqui perto de mim. O irmão Gilson, 70 anos, nunca tinha cantado. Eu brinco com ele que ele não tinha cantado nem no banheiro. E quando nós fizemos o coral, eu comecei ali a trabalhar, ajudá-los a cantar, e ensinei exercícios de respiração, de técnica vocal, porque eu tenho uma pequena experiência em relação a isso. E um dia eu ouvi a voz dele e falei, irmão Gil, o senhor tem um vozeirão, hein? Ele falou, não, Gisley, nunca cantei. Eu falei, irmão Gil, essa voz aí tem caldo aí nessa voz. Resumindo, a segunda vez que o coral cantou na igreja, todo de beca, quando ele abriu a boca, a igreja ficou de pé, porque ninguém esperava. Aos 70 anos, ele descobriu que ele tinha uma voz maravilhosa, se tornou um dos solistas do coral, então foi assim, foi maravilhoso. Alguns deles, eu me lembro da irmã Jerusa, com 80 e poucos anos na época, hoje ela já está com o Senhor. Quantas vezes ela chegava para mim e falava, Gisley, eu preciso pedir um conselho para você. Eu dizia, irmã Jerusa, como que eu posso dar conselho para a senhora? Mas pelo menos eu a ouvia, né, pela experiência dela, então o fato de ouvir aquela irmã. Então, assim, foram muitos anos. Nossa, daria para contar N experiências. Tá, vou deixar você tomar uma água, vou tocar mais uma música. Depois dessa música, você vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Tá certo. A gente precisa saber como é isso, tá? Há pessoas que não conhecem, até porque não se difundiu muito, acho que foi através de você e mais alguém lá na América que gravaram assim, com esse tipo de print. Tá? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vamos ver se você lembra alguma outra. Essa aqui, ó. Sabe o nome?
Não. Vamos lá, deixa eu tocar então. A cidade inteira tá curtindo. Tá na Prisma. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Onde está o teu Deus? Teu caminhar é incerto, duro é o inferno. Onde está o teu Deus? Teu Deus é feito por mãos de homens que tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não ouvem. Mandar sofrida da Marilza Mariana. Não será o Deus do dinheiro, da prata, o Deus do ouro, todos os bens que você possui. Suas falsas alegrias, suas vãs filosofias poderão te livrar. Por isso eu te digo, amigo, você está correndo perigo. Só Jesus Cristo pode te salvar. Ele é o único caminho, a verdade e a vida, que te dá acesso ao coração do Pai. Humanidade sofrida, que caminha sem rumo pela vida. Onde está o teu Deus? Faça amor e faça amor, que vive em guerra. Que fala de amor e fala de amor, que fazem guerra. Faça amor e faça amor, que vive em guerra. Que falam de amor e falam de amor, que fazem guerra. Ou será o teu dinheiro, a prata e o Deus do ouro, todos os bens que você possui, suas falsas alegrias, suas vãs filosofias poderão te livrar. Por isso eu te digo, amigo, você está correndo perigo. Só Jesus Cristo pode te salvar. Ele é o único caminho, a verdade e a vida, que te dá acesso ao coração do Pai. Faz amor e faz amor, e vive em guerra. E falam de amor e falam de amor, e fazem guerra. E faz amor e faz amor, e vive em guerra. E falam de amor e falam de amor, e fazem guerra. A cidade inteira tá curtindo. Tá na Prisma. Tá legal. Olha aí, que bacana, hein? Essa chama-se Humanidade Sofrida. Humanidade Sofrida. Que Eu bacana. estive falando com a Marilza Mariana essa semana. Eu tenho contato com alguns desses autores, Pastor Wender, Que a legal. Laís. Essa música já é um estilo assim um pouco mais moderno. Foi gravada em que ano? Essa do Humanidade Sofrida, se não me engano, foi no Prefiro-te Ainda Mais. O 90, Prefiro-te né? Ainda Mais e O Fim do Túnel, eles já foram... todos os outros discos, eles já tinham algumas músicas com uma pegada mais moderna, né? Tem, se não me engano, no Importante Acreditar, tem um antigo timoneiro, cujas mãos exalam vida, agasalha o meu destino e o timão segura forte. Minha pequena embarcação é apenas capitânia e um grande comandante sabiamente a conduz. Jesus Cristo é o seu nome, esse antigo timoneiro, cujas mãos exalam vida, vida eterna e verdadeira. Então, todos os discos tinham uma
Já não precisa mais tocar nada aqui, você canta ao vivo e a cores, acho que fica legal. A Então, capela, assim, bom. todos os discos já tinham, eu acho que isso fez muita diferença, sobre isso que as pessoas falam comigo até hoje, né? Todos os discos, eu falo assim, eu nunca tive um estilo, então eu cantei O Fogo se Alastra, por exemplo, que é uma música, uma guarânia, né? Ou então, Cristo tem poder e sabe lutar, ele é poderoso, ele é o leão da tribo de Judá. Então, ao mesmo tempo que eu tinha essa música, que era uma guarânia, que era um estilo mais regional, E sabe lutar, ele é poderoso. Bacana, hein? Ele é o leão da tribo de Judá. Vamos então, lá. assim, o Prefiro Te Ainda Mais, a Humanidade Sofrida é do Prefiro Te Ainda Mais. Ele é poderoso. A gente percebe o estilo, né, que é um pouco diferente já. É uma pegada mais assim de, bom, para quem conhece, já ouviu que por aí quem canta sempre ouve também o secular, né? Já era uma pegada de Barão Vermelho, uma coisa mais, né? Na E verdade, muito legal. porque todos os discos, se você ouvir desde o Importante Acreditar, né, que foi o que teve o Doce Voz, que foi o primeiro pela Califórnia, depois o Importante Acreditar, que é o disco que foi mais conhecido, né? Não há no mundo que seja difícil para ti, não há caminho perfeito que não possas corrigir, pois tudo que fazes, Senhor, é perfeito. Eu posso em ti confiar sem medo. Essa música foi a música das mais tocadas e pedidas até hoje, né? Bacana isso, olha. Essa música, quem é o autor? Qual Essa música que você acabou de cantar. Essa é a Laís Queiroz, uma grande amiga. Falei com ela essa semana também. Aliás, essa semana passada foi uma semana que eu tive contato com o pastor Wender, que é autor de 2 músicas do Prefiro Te Ainda Mais, que é o tema, né, do disco é do pastor Wender. São amigos de muitos anos, tenho contato com eles, graças a Deus. Ok, tem um ouvinte aqui, o Humberto Marim Pereira, ele está dizendo beijo, Jusley. Humberto da Quadrangular de Aquindauana, Mato Grosso do Sul, vendi os LPs e fitas cassetes para trazê-la em nossa igreja. Amém. Foi bem. Que conheceu Jusley e Wagner quando noivos em Campo Grande. Ah, Humberto, que pena que a gente não conversou antes, a gente tinha que ter conversado antes, então. Ok, que bacana. Ô, Humberto, se quiser mandar um áudio, pode mandar, tá? Manda aí no telefone que está sendo colocado aí, 98270-6135. Jusley, deixa eu te perguntar uma coisa. Você teve já, eu ouvi você dizer em um dos seus vídeos, no Facebook, você tem uma série de vídeos que você vai postando lá, que tem importantes mensagens, até você explica um pouco sobre a sua vida, a sua carreira, essas coisas que você falou aqui também. E você menciona um momento em que você trabalhou ou teve um envolvimento, não sei se foi de data apenas ou momentâneo, com o Jocum. Você era relacionada ou sempre foi relacionada com a obra de missões? A minha adolescência, a minha infância toda e a época de faculdade, né, lá em Campo Grande, toda a vida nós trabalhamos com esse envolvimento com missões. Acho que missões era uma coisa que a igreja naquela época falava até mais do que fala hoje. Muito, muito mais. Então, nós tínhamos isso, não precisava você ter uma ligação com uma instituição missionária, né? A própria igreja tinha esse envolvimento. A ligação mais próxima que eu tive com o Jocum foi na época que eu fazia Ciências Contábeis na antiga FUCMAT, hoje o CDB, né, Universidade Católica Dom Bosco, lá em Campo Grande, e nós levamos, junto com amigos da faculdade, de outras igrejas, nós levamos 20 missionários de Jocum para Campo Grande. Eles ficaram 2 meses, foi uma loucura. Hoje vocês mantinham eles na igreja, hospedavam? Assim, hoje, quando eu olho para trás, eu falo como é que nós conseguimos fazer aquilo. Porque nós não tínhamos carro,
E nós pegávamos aqueles jovens, como eu era muito conhecida na cidade, a gente levava eles, ficava uma semana numa igreja, aquela igreja dava alojamento e alimentação. E nós pegávamos eles durante a semana e levávamos para as escolas, para fazer a apresentação de pantomima, que é aquele teatro mudo, né? Sim. Uma peça linda. Eu não sei nem quantas escolas, Ezequiel, nós levamos aquele grupo, encerramos, depois de 2 meses, eu fiz uma loucura. Eu lembro, eu falo, gente, a juventude, quando Deus quer usar a juventude, é um negócio fora de sério. Eu me lembro que eu fui numa revendedora de caminhões lá em Campo Grande, e eu cheguei para o gerente, falei assim, ele olhou para minha cara, eu devia ter uns 19, 20 anos, no que eu posso te ajudar? Eu falei, eu queria um caminhão emprestado. Você foi lá pedir um caminhão emprestado para usar na obra. Não era nem um caminhão, era uma Scania, aquela Scania enorme, com aquela carroceria enorme, que eu não sei nem quantos metros tem aquilo. E ele me perguntou para quê? Ele me perguntou para quê? Eu falei, porque nós queremos colocar ela lá no Alto da Afonso Pena, que é a principal avenida lá da nossa cidade. Queremos colocar a caixa de som em cima e nós vamos evangelizar e nós vamos colocar um pessoal para fazer teatro, gente para tocar música. E aquele gerente olhou para mim e falou, é só isso? Eu falei, só. Ele falou, tá bom, eu empresto. Poxa vida, quem tem uma pessoa dessa na igreja, o pastor que tem uma pessoa dessa na igreja, ele pode ficar tranquilo, né? E o que ele menos vai querer é que ela seja cantora andando aí pelo Brasil, que fique aqui, né? Verdade. Não é fácil. São iniciativas, né? Ô, Josley, você vê nesse tempo de hoje a juventude diferente desse tempo que você viveu, que nós vivemos, onde a gente tinha essa fé de sair e fazer, e você vê que hoje falta o quê? Iniciativa, incentivo? Eu acho que são vários fatores, né? Primeiro, porque nós passamos de um extremo para o outro. Um extremo em que sentido? Acho que o extremo que a gente tinha é que os jovens cristãos não se dedicavam muito a algumas profissões, né? Existia, infelizmente, né, Ezequiel, aquela ideia de que Jesus vai voltar, então você não precisa estudar. E muita gente perdeu a oportunidade de se tornarem excelentes profissionais na vida, cristãos, porque não se envolviam com o estudo, não se envolviam em serem pessoas que tivessem conhecimento, mesmo porque havia um pouco de preconceito em relação a isso nas nossas igrejas. Depois nós começamos a viver uma fase em que as pessoas começaram a se preocupar demasiadamente com isso, né? Então, hoje, o que eu percebo é que existe uma expectativa muito grande em relação aos jovens. Eles têm que decidir com 14 anos o que eles querem ser o resto da vida, então existe uma cobrança. As famílias foram para um extremo, muitas vezes, de querer ter uma expectativa de que esses jovens sejam ricos, ganhem dinheiro. Com 20 anos, eles acham que eles têm que ter carro, emprego definido, ganhar milhões e ter viajado pelo mundo. Isso é uma loucura, isso são as exceções. Então, acho que hoje... E o terceiro aspecto que eu acho que também pesa é que eu percebo, não em todas, a gente não pode generalizar, mas em muitas lideranças, uma preocupação em não dar liberdade para que esses jovens façam as coisas. Eu sou de uma época que eu chegava para o meu pastor lá com 14, 15 anos e falava, pastor, vou levar os adolescentes ali na rodoviária para a gente fazer um culto. Ele falava, tá bom. A gente pegava a caixa de som no ombro, um violãozinho, e ia. Né? Eu sou da época que eu estava na faculdade, juntando gente, jovens de tudo quanto era igreja, para a gente distribuir folheto no meio da rua, um sábado inteiro, e era gente da Batista, Presbiteriana, da Metodista, da Assembleia, de tudo quanto era canto, juntos, distribuindo folheto no meio da rua, no final de semana, para fazer a obra de Deus. Então, eu acho que hoje as coisas têm vários aspectos que eu acho que interferem hoje nessa postura da juventude evangélica. Eu espero, sinceramente, ver ainda uma geração de jovens cristãos nessa geração que sejam, acho que até Deus já tem levantado alguns,
mas que tenham mais iniciativa, que sejam mais corajosos, que sejam mais destemidos. Eu acho que o quarto aspecto que também interfere é porque na nossa geração, na minha geração, a gente não tinha vergonha de ser o Bíblia. Eu era a moça na faculdade, Verdade. naquela época, a gente não tinha vergonha. Então, assim, eu era a moça que tocava violão no meio do jardim da faculdade, que todo mundo sabia que era crente. Naquela época, a gente não podia vestir calça comprida. Eu não usava brinco, eu não usava calça comprida, eu não usava maquiagem. Então, eu era a pessoa diferente, junto com algumas outras pessoas. Na minha sala de aula, eu me lembro que eram mais ou menos uns 100 alunos, eu era a única crente dentro de sala de aula. Posicionar aquilo é um problema, ser diferente. Eu me lembro que, às vezes, o grupo de pessoas estava conversando, de colegas, e quando eu ia chegando, eu me lembro deles dizendo assim, muda de assunto que a Josley está chegando. Por quê? Porque eles sabiam que aquele conteúdo da conversa não combinava comigo. Hoje, a geração de hoje, eles se sentem, às vezes, rejeitados, eles se sentem sofrendo preconceito. Nós não víamos como preconceito serem considerados diferentes. Eu não achava que estavam tendo preconceito comigo. Eu achava que as pessoas entendiam que a minha postura não combinava com aquilo que eles faziam. Era diferente. Perfeito. Né? Ô, Josley, você falou de uma época em que a igreja desejava o céu, né? A vida não era tão confortável aqui. Quando você fala de colocar caixas acústicas em cima de um caminhão, eu sei o que era isso, né? Porque fiz muito esse tipo de trabalho. Não eram essas caixas acústicas assim, megapotentes, pequenas e megapotentes. Era um tempo que você não tinha muito recurso sonoro, né, tecnológico, então o recurso sonoro era fazer para um alto-falante uma grande caixa para que o som retumbasse lá dentro e jogasse um pouco mais longe. Então as caixas de som eram coisas gigantes, né, e a gente tinha todo esse trabalho para fazer, né, todo esse trabalho para cantar, todo esse trabalho para ser cantor, para levar sua música, viajar sem ter carro, fazer tantas coisas sem ter o recurso, sem ter o dinheiro, né? E como a vida não era tão boa, né, no geral, a igreja desejava o céu mesmo, né? Haja visto a própria letra dos hinos, não são os seus, mas os mais antigos, né? Tipo aquele que diz, sou peregrino na terra e longe estou do meu lar, aqui só há descrença e as lutas não têm fim e eu quero ir para o céu. Era mais ou menos esse o contexto. Com o passar dos anos, a vida foi ficando boa, né? Você tem facilidade em um clique, você resolver muitas coisas, você consegue alcançar e se projetar de uma forma diferente, sem ter todo esse esforço. E aí também, eu acho, não sei se é opinião sua, se quiser opinar sobre isso, faça ou não faça, você tem a liberdade, o conteúdo das letras que vocês cantavam, que os cantores mais dessa época cantavam, né, referia mais ao Cristo, ou seja, eram cristocêntricas, né? Hoje, as músicas, com o passar do tempo, estou falando de antipandemia, né? Pré-pandemia, não estou falando de durante e depois, que já sei que a história vai mudando aqui, existe um divisor de águas, né? Mas entrou essa onda, principalmente através da música, e através dos grandes pregadores, né, que se dizem grandes, que não são tão grandes como aqueles da nossa época, que também enfrentavam dificuldades, eram grandes homens de Deus, né? Entrou essa onda da vitória, né, da mensagem positiva, de autoajuda, né? Entrou essa onda do recalque, tipo, você está me vendo embaixo, você vai me ver em cima e vai me aplaudir, e eu vou olhar para você e vou sorrir, né, e vou ser exaltado enquanto você vai ser humilhado. Entrou essa coisa, né, na igreja, onde o nosso inimigo parece que não é mais Satanás, não é mais o mundo o mundo jaz no maligno, né? O nosso inimigo hoje
parece ser o irmão do lado, né? E as músicas falavam disso, as mensagens falando disso. Então, eu acho que tudo isso é um conjunto de coisas, né, que você não tem esse jovem avivado daquele tempo que você viveu e que eu vivi, você não tem o contexto da igreja, dos pregadores, dos cantores, né, que, aliás, ganham milhões ou ganhavam milhões até pouco tempo atrás, com essas músicas feitas para vender e não para adorar, né? Claro que eu entendo, abrimos aqui uma exceção, existem lindas músicas e músicas muito fortes mesmo, mas existe hoje muita coisa que não serve, né, para o nosso tempo. Eu entendo que, infelizmente, assim, nós acabamos deixando de ter um evangelho cristocêntrico, né? O homem passou a ser no centro e Jesus passou a ficar um pouquinho de lado. Então, acho que tem um pouquinho a ver com essa questão que eu falei um pouco antes, que nós estamos passando para uma ideia de que nós somos vitoriosos, e eu acredito nisso, eu creio que Deus tem vitórias para nós, eu creio que Deus tem cura para nós, eu creio que Deus tem prosperidade financeira, Deus quer abençoar as pessoas nas suas profissões, né? A questão é que o coração, muitas vezes, né, das pessoas está no lugar errado. Então, eu não entendo que, muitas vezes, aquele tipo de música, a não ser algumas letras, né, que a gente sabe que algumas são bem estranhas, mas muitas vezes é onde o coração daquela pessoa está, o que ela quer produzir ou promover com aquilo. Eu ouvi uma coisa, acho que foi ontem ou hoje, né, que diz que o chamado é para o reino é que te chama, não é você que cria a missão já está pronta, a missão foi Jesus que deu. Nós é que temos que nos adequar à missão que ele deu. Ele vai nos usar como ele quiser usar. O que está acontecendo às vezes é que nós estamos tentando fazer com que a missão fique adequada a nós. Então, eu vou fazer a missão do jeito que eu quero. Por isso que quando eu digo que eu tive etapas na minha vida e que eu não me arrependo, né, desse período que eu passei, eu fui dona de casa, literalmente, né, com todas as atribuições de uma dona de casa, e investindo na criação dos meus filhos, estando envolvida com a atividade da igreja local, que para mim é um lugar onde você é muito abençoado e abençoa também. Então, assim, esses momentos é que a gente precisa entender. Se você se deixa levar, por exemplo, por alguns comentários que eu cheguei a ver nas redes sociais, antes até de pessoas saberem onde é que eu estava. Eu fiquei sabendo que ela desviou, eu fiquei sabendo que... Então, assim, se você se deixa levar, você tenta provar para as pessoas que você não é aquilo, ou que você não está... Eu não tenho que provar nada a ninguém, eu tenho que entender o processo de Deus na minha vida. Quando os meus filhos ficaram já com 10 anos, quando eu cheguei no Rio, eu falei, agora eu vou começar a me organizar para conduzir as coisas de um outro jeito. E aí eu voltei para os bancos universitários, sendo dona de casa, tendo todas as minhas obrigações como dona de casa, cuidando de filhos, ajudando na escola, e voltei para os bancos escolares. Por quê? Eu entendo, Josley, eu entendo o que você está falando e justifico como algo muito bom para as pessoas que estão nos ouvindo. Às vezes, você disse hoje uma palavra importante aqui, você disse que, às vezes, quando as coisas estão dando tudo certo, mesmo assim é preciso mudar postura, é preciso mudar de plano, e é Deus quem chama para isso. Né? Eu entendo bem isso, porque, assim, 33 anos da minha vida eu fui pastor, né, em diferentes lugares, 14 anos na Argentina, depois em outras cidades do Brasil, voltei para São Paulo, mais 8 anos pastoreando imigrantes hispânicos, né, latino-americanos, e chegou uma hora também assim, filhos indo casar, né, e, aliás, filhos querendo casar, tendo já seus relacionamentos, e aí eu, com convites para voltar para a obra missionária, e eu parei e disse, espera aí, eu preciso acompanhar isso, né, o casamento, o nascer dos netos, né, tudo isso eu preciso ver isso,
né? E assim, as pessoas, muita gente achava que eu estava, ouvi gente dizendo que estava cerrando a cruz, né? Que eu estava diminuindo o fardo, né? E na verdade não, é uma postura diferente. E foi nesse tempo que também voltei a estudar, me formei radialista e aí comecei a desenvolver um trabalho com a rádio que eu nem imaginava como era a rádio web. Conhecia a rádio AM, FM, né? Mas muito esporádico, assim, fazendo programa aqui, ali, nas cidades onde eu pastoreava. E não imaginava como era e a dimensão que isso poderia alcançar. E jamais sonhava que viria um tempo de pandemia onde as pessoas dependeriam muito desse acesso, né? Então, Olha assim, só que coisa importante, né? você falou é uma grande realidade. O que eu digo para as pessoas é o seguinte, eu falei com uma pessoa hoje, à tarde, eu disse o seguinte, eu ganhei um livro da minha mãe, quando eu acho que eu estava grávida do meu filho mais velho, que é da esposa do pastor Jaime Kemp, que fala muito para a família. Sim. Ele já deve estar bem idoso, o pastor Jaime Kemp, há muitos anos não ouço falar dele, mas eu fui a vários encontros onde ele estava falando sobre família, e a minha mãe me deu um livro da esposa dele que chama Meu Filho, Meu Discípulo. E ela fala justamente sobre isso, e foi algo que caiu no meu coração, né? Eu tenho 2 rapazes, né? Nós temos 2 rapazes em casa. E algumas pessoas as pessoas que conhecem eles, muitas pessoas chegam para mim e falam para mim, nossa, José, o que foi que você fez? Porque eu falo para a glória de Deus, eu não tive problemas com os meus filhos, sabe? Coisas corriqueiras dentro de casa, se aborrecer com uma coisa ou outra, isso não... Claro. Mas eu não tive problemas, sempre tiveram firmes na igreja, sempre estiveram envolvidos. E aí, hoje eu estava pensando, falei, gente, eu acho que não foi o que eu fiz. Primeiro, a misericórdia de Deus. E segundo, foi o que eu não fiz. Porque eu deixei de fazer algumas coisas, eu nunca deixei de trabalhar no reino. Eu nunca deixei, e por exemplo, eu cobro deles. Se eles têm envolvimento na igreja, e as pessoas riem, que falam, alguns dias atrás a gente estava na igreja, e os jovens eram responsáveis pela cantina. E aí o meu filho mais velho estava no tanque lá, lavando umas panelas, né, no final lá da cantina e tal. E aí o nosso pastor chegou e falou assim, aí, olha, só na igreja que o Vaguinho tá lavando louça, que o nome dele é Wagner também. E aí eu olhei e disse, não, pastor. Ele faz lava em casa louça, também. ele lava em casa, porque tudo que ele fizer aqui, que ele não faz em casa, é hipocrisia. Nós precisamos aprender a ser a mesma coisa em todos os lugares. Então, eu só pude dizer isso, eu só posso ter essa perspectiva, porque, assim, no meu caso, eu entendo que eu estive próximo, eu estive perto, eu dei o exemplo, procurei dar exemplo, então, assim, trabalhei muito na igreja, mas procurei nunca deixar de acompanhar a escola, de estar investindo nessa função. Quando eles estavam maiores, e aí, no meu coração, eu entendi, a Bíblia diz que filhos são flechas na aljava do valente, e ninguém tem uma flecha para ficar para si. Você tem uma flecha para você lançar para longe, então não vai ficar colado com você. Quando eu assim, percebi isso, eu tinha sido mãe de carteirinha, aquela mãe presente, eu falei, não, agora as coisas vão começar a mudar. Eu fui estudar, fui me preparar. Quando eles estavam adolescentes, eu estava começando a desenvolver uma outra parte da minha vida, que é a minha profissão como psicóloga. Então, Deus, ele nos dá direção, se a gente conseguir entender cada etapa da vida, cada momento. Muitas vezes não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. As pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo, querem conquistar tudo ao mesmo tempo. E muitas vezes não é possível. É preciso abrir mão de alguma coisa em um determinado momento. Depois, em outro momento, você volta a fazer aquilo ou não volta. Se tiver que voltar, né? Se tiver que voltar. Então, isso gera uma sensação, um sentimento de satisfação em cada etapa que você está vivendo. Exatamente, isso se chama encaixar-se no propósito de Deus, né? Você precisa se encaixar no propósito, e o propósito não é a gente que determina, né? O propósito vem do Pai, ele já está pronto ali, né? Deus já tem, olha, quero isso e isso e isso para a sua vida, você aceita ou não. Se você aceita, vive e vive bem. Se você rejeita, você vai ter problemas, e tem muita gente tendo problemas hoje aí. Jusley, as horas estão avançando, você
não tem só o dom de... Dom não, você não tem só o ministério de louvar, né? Mas você também tem o dom da palavra, hein? Amém. Você, até como, não como psicóloga, estou falando, né? A gente vê muito da psicóloga falando aí, mas a gente vê também muito da serva de Deus. Você é pastora, Amém. não? Não sou, não. Muita gente me pergunta isso durante a minha vida toda. Sempre estão me perguntando se eu sou pastora. Não sou pastora. Você se dedica a ministrar nesse momento, vamos falar da palavra, você se dedica a ministrar mais para mulheres, para jovens? Em que campo está Jusley nesse momento? Olha, nesse momento, na verdade, do ano passado para cá, eu já falei para jovens, já falei para adolescentes e já falei para mulheres. Já preguei em igrejas de amigos em Brasília, então, assim, não só palestras, né, para grupos específicos, como eu já estive pregando em igrejas de amigos, como eu já fiz em outros momentos da minha vida como cantora, né? Porque quando eu cantava, um dos diferenciais era porque eu cantava e pregava. Dificilmente eu ia para a igreja só para cantar. Nossa, então, bom. Eu tinha 15 anos, eu falo que Deus fez um mover muito grande, porque eu era de menor, eu era mulher, eu era de igreja pentecostal, e eu cantava, pregava, ministrava em igrejas de todas as denominações, inclusive as igrejas batistas, que os pastores abriam as portas para que eu estivesse ministrando. E são exigentes, né, teologicamente. Exatamente. Tem um crivo bem afiado. Exato. A régua, a medida é alta, né? Exatamente. Verdade. Que bacana. Olha, realmente eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo estão aprendendo muito, né, com a sua decisão de vida, né, com a sua forma de decidir as coisas. E eu acho que dá para a gente entender o seguinte: Jusley fez bem, né, haver parado de gravar, né, porque você fez bem à sua família, você fez bem a você mesma, né, e você fez bem o que Deus estava pretendendo que você fizesse. A opinião dos outros, o que os outros acharam, é importante, é bacana saber o que as pessoas pensam, mas o importante é o que você está vivendo agora e essa plenitude, né, alcançada com uma decisão que foi sem arrependimento, né, uma decisão. E eu sei que você está aberta para Deus, no sentido de que se amanhã Deus falar volte, você volta, se não disser não, você continua fazendo esta ou outra coisa, né? Isso eu acho que é importante frisar, Ezequiel, que nenhuma decisão é fácil, né? Porque quando a gente olha para a nossa trajetória, quando a gente olha para a vida da gente, tem algumas coisas que a gente fala, nossa, olha como é que aconteceu aquilo, foi bom demais. Tem outras que a gente olha e fala, nossa, eu não queria que aquilo tivesse acontecido. Isso faz parte da vida de todos nós, toda a trajetória, toda a nossa vida. O que eu entendo é que a palavra de Deus nos garante que durante todo esse processo, se nós tivermos orientação de Deus, nós tivermos calma, tem hora que é hora da gente aguardar em silêncio, como diz a palavra do Senhor, em guardar em silêncio está a sua salvação. Então, muitas vezes, durante toda a minha trajetória, às vezes foi um momento do silêncio, foi um momento de ficar quieta, foi um momento de esperar o que ia acontecer, e muitas vezes nem acontecia nada do que eu estava esperando, mas Deus permaneceu no controle. Então, a gente também não pode ter a ideia de que Deus estar no controle significa que todo momento vai acontecer alguma coisa diferente. Muitas vezes Deus estar no controle é justamente você permanecer fazendo o que é justo, o que é agradável, o que o Senhor te dirige, se é cuidar da sua família, se é cuidar de uma pessoa doente na sua casa, se é estar fazendo algo no reino de Deus. Agora, o que a gente precisa entender é que, e para mim isso ficou muito claro, né? Os meus filhos estão mais velhos, e eu falo para eles, né? Os dois têm namorado, então eu falo, tem que estar orando em relação a isso, tem que estar buscando direção de Deus, eles trabalham na igreja. Você já é sogra, então? Não, ainda não, só namorada. Ah, mas olha aí, ó a mamãe de ciúmes. Não, eu entendo. Então assim,
mas são relacionamentos já assim sérios, né, que eles têm, tudo mais, não são, nenhum dos dois são noivos ainda, mas são relacionamentos sérios, de jovens crentes. Então, eu entendo que cada etapa da vida, cada momento, tem um processo diferente. Hoje eu estou num outro processo, né? Daqui a pouco eles estão casando, estão cuidando da vida deles, e eu já estou aqui, Senhor, e aí, qual que é a direção, né? Como é que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? Então, eu acredito que quando nós buscamos direção de Deus, nós temos calma, tranquilidade para fazer as coisas. Não é fácil, muitas vezes, não posso dizer assim, foi tudo mar de rosas, mas não foi mesmo. Não foi mesmo. Mas chegamos aqui, Deus tem abençoado, tem dado graça, e o que é mais importante, estamos de pé. Isso é que é importante. Deus tem sustentado. Que maravilha. Olha, você já cantou aqui um pouco ao vivo, não foi tudo que a gente esperava que você cantasse mais, né? Já ouvimos música sua aqui muito boa. Você não falou muito do seu pai, falou bastante da sua mãe. Eu não falei do meu marido também. Opa, minha cadeira baixou. Meu marido é o Wagner. Meus pais são vivos, graças a Deus. Meus pais moram em Campo Grande. Minha mãe, Julivete, que andou muito comigo aí por esse Brasilzão, que é uma outra coisa interessante, depois eu falo do meu pai e do meu marido. As pessoas não entendiam porque que minha mãe sempre foi muito brava. Então, assim, ela era muito exigente. As pessoas não entendiam, eu falo para as pessoas, gente, eu agradeço que a minha mãe andava comigo e minha mãe era muito firme, porque Deus usou minha mãe para me livrar de muitos laços. Houve um momento, uma situação em que eu não estava dentro de um veículo, num acidente, porque a minha mãe falou assim, para ela ir naquele carro? Aí a pessoa falou, mas eu vou junto com ela? A pessoa falou, não, só ela. Aí a minha mãe disse, então não, ela vai ficar aqui comigo. E eu não discuti, não falei nada, não fui contra, não briguei. E aquele veículo sofreu um acidente e a pessoa que trocaria de lugar comigo veio a falecer. Meu Deus! A minha mãe, ela sempre foi, e muita gente criticava, muita gente achava aquilo. Eu louvo a Deus, porque ela era daquela maneira, me ensinou muita coisa. Meu pai tem 85 anos, hoje ainda falei com ele por videochamada, que ele está aprendendo a mexer no celular, eu morro de rir. Olha aí, que coisa linda, que bom. Mas é muito gente boa. Meu marido é o Wagner, militar da reserva. Um abraço para o Wagner, viu, daqui da Rádio Prisma, e eu sei que ele não impede, mas esposo tem a palavra em casa também maior, né? Com certeza, mas com certeza ele tem participação em você estar aqui. Ele nunca foi contra, hoje ele fica mais na dele, ele toca violão, mas ele é mais, eu falo que eu sou falante, eu que gosto de falar, eu que gosto de ele é mais quietinho na dele, mas os meninos são mais assim, mais comunicativos como eu, mas ele é mais quietinho na dele, mas tá aqui em casa, estamos na graça de Deus aqui no Rio, guardados pelo Senhor. Que bacana. Enquanto a gente está aguardando aqui um áudio que uma pessoa está mandando, tá? Tem alguém mandando áudio aqui. Eu acho que é o nosso áudio da noite. Josley, vamos fazendo algumas considerações, tá? Eu sempre faço essa pergunta, é o assunto do momento. Pandemia, você gravou algumas coisas lá em vídeo, até como psicóloga também, você falou coisas muito importantes, mas falou coisas muito espirituais também, né, sobre essa questão de lidar com toda essa crise que nós estamos vivendo aí na emoção das pessoas e na espiritualidade também, né, e eu faço sempre essa pergunta para as pessoas que entrevistamos aqui no Papo Entre Amigos nas terças e quintas. Você acha que as pessoas vão mudar, estão mudando, no todo, né? As pessoas estão mudando em função de tudo que está acontecendo? Quando terminar, ou seja, quando, né, a uma distância longa, você acha que vai haver uma mudança nas pessoas ou não? Assim, muito está se falando sobre esse novo normal, né? Eu acredito que, em termos de relacionamento, algumas mudanças positivas
e outras nem tanto, né? Então, enquanto muitas pessoas estão sofrendo com o isolamento, isso tem adoecido muita gente, por outro lado, eu tenho encontrado pessoas que estão amando esse isolamento, que estão amando ter que usar máscara, porque não querem ter que sorrir para as pessoas, não querem ter que abraçar as pessoas. Então, cada situação causa um impacto diferente na vida de cada pessoa. Eu acredito, sim, que nós vamos enfrentar mudanças, já estamos enfrentando, muitas coisas já estão transformadas, as pessoas estão se comportando de uma maneira diferente, mas o que eu acho mais grave disso tudo é que isso trouxe um medo muito grande nas pessoas. Tem muita gente sofrendo com medo pavoroso, não conseguir sair de casa, ainda tem pessoas que não conseguem sair de casa, ainda tem pessoas com muito medo. Isso é extremamente adoecedor. Então, o cuidado que a gente tem tido é de falar com as pessoas para que elas tenham um crivo para não ficar sendo bombardeadas por informações que gerem sentimento de morte, né? Nós sabemos que a morte, ela chega de várias maneiras, né, na vida da gente, e ela não era para existir porque Deus fez a gente para ser eterno. Mas muitas pessoas estão tomadas pelo pavor, então eu acho que muita coisa já mudou, as pessoas estão mudando, muita gente está sofrendo, ainda fechado dentro de casa, e outras estão amando esse isolamento, o que não é um bom sinal, porque nós somos seres sociais. Qualquer isolamento excessivo é porque tem alguma coisa que precisa ser acompanhada. Como psicóloga, você está atuando em consultório particular ou você trabalha em rede pública? Não, eu tenho consultório, atendo em consultório particular já há alguns anos, e tem sido uma bênção, tem sido muito bom mesmo poder... Eu falo que durante a minha vida toda, eu cantei, preguei, aconselhei e ouvi pessoas. Minha vida toda eu ouvi pessoas. Eu sempre fui aquela pessoa da igreja, por isso que o pessoal acha que eu sou pastora. Porque toda a vida eu parei para ouvir pessoas. E hoje Deus... Você ser pastora também, né, não está condicionado só a um título, né? Exato. O título é uma coisa que vem por acréscimo, né? É muito importante, inclusive, né? Habilita, mas o ministério pastoral, acho que toda mãe precisa ser uma pastora, toda esposa precisa ser uma pastora, né? E dentro da psicologia é algo assim impressionante. O que você está falando confere, né? As pessoas estão ficando doentes, né? Eu, a parte da rádio e do pastorado, eu voltei para a vida pública. Eu trabalho hoje na rede pública de saúde, e eu vejo, as pessoas estão enfermas, as pessoas estão enlouquecendo com essa questão do novo normal, né? Agora, a igreja... uma coisa, só antes de você te interrompendo, que eu queria frisar que eu tenho encontrado ainda no meio de nós evangélicos muita gente com preconceito em relação a fazer um tratamento. Esses dias eu fiz uma palestra online aqui para um grupo de mulheres, e nós estávamos falando sobre isso. E eu frisei para essas mulheres o seguinte, que eu creio comigo, isso é uma concepção minha, que tem problemas que começam no mundo emocional. A pessoa está triste, está deprimida por uma questão química. Existem substâncias no nosso cérebro que precisam ser produzidas. Quando elas param de ser produzidas, a pessoa cai numa depressão. E assim vezes, como você fica doente do pé, da cabeça, da garganta, do rim, do coração, você fica doente da mente. Exatamente. E muita gente começa com essa deficiência na vida emocional e se torna um problema espiritual, porque naquela fragilidade emocional abre-se uma brecha. Abre-se uma brecha. E muitas vezes o inimigo começa ali a trabalhar em cima de uma fragilidade emocional. E o inverso também, eu acredito, tem coisas que começam no mundo espiritual e, obviamente, elas começam a afetar a vida espiritual, a vida emocional. Então, é importante as pessoas procurarem ajuda, é importante as pessoas procurarem um acolhimento para poderem se reerguer. Chegou o nosso áudio, tá? E eu vou colocar aqui para você ouvir. Vamos ver se você consegue ouvir bem aí.
Olá, Josley. Como é que vai você, sua família? Que bom poder falar com você e relembrar aquele trabalho maravilhoso que nós realizamos. Eu, Luiz de Carvalho, a Denise e você, se não me engano, no ginásio Moreninho, de Campo Grande. É isso? Olha, de qualquer maneira, é um prazer enorme poder estar mandando aí um alô para você e aproveitar para desejar todas as bênçãos de Deus para a sua vida, para a sua carreira. Prazer enorme. Enorme mesmo. Tá bom? Aproveito para pedir para você entrar lá no meu canal no YouTube, digitando Cantor Luiz Arthur, ok? Eu já fui com E as minhas lives de todas as quintas-feiras, das 21 às 23 horas, onde eu canto muito e também ministro a palavra de Deus. Grande abraço para você, para o seu esposo, certamente para os seus filhos, para sua mãe, para toda a família, enfim. Fiquei muito feliz com esse convite para poder gravar um áudio diretamente para você. Foi realmente momentos abençoados em Campo Grande. Saudoso Luiz de Carvalho. A Denise nunca mais eu vi, né? E você também, nunca mais nós nos encontramos. Mas estamos aqui, trabalhando, ganhando almas para o reino de Deus e de Cristo e levando a nossa vida. Fiquei feliz, tá bom? Então, entre também no meu Facebook para a gente bater um papo. Luiz Arthur Drogas Matam. Combinado? E vou até passar o meu celular para você mandar um alô para a gente estar se comunicando. 14-99868-1276. Tá bom? Fica com Deus, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Grande e carinhoso abraço. drogas matam, aceite. Maravilhoso. Deus abençoe. Luiz Arthur, obrigado. Que Foi bom, agora, viu? muito Foi agora. bem. Foi agora. Quanto tempo tivemos com, assim, o Luiz Arthur, acho que foi, eu acho que umas 2 ou 3 vezes a Campo Grande. Eu tenho foto dele na minha casa, ele junto com a Denise, com a Dilson Rossi. Nós temos fotos da nossa época de juventude, que bom! Uma alegria muito grande, Luiz Arthur, Deus abençoe, bom saber que vocês estão bem, que Deus possa estar abençoando e vamos manter contato, sim, com certeza, vai ser muito bom. Olha aí, que maravilha, né? Deixa a gente feliz. Ele faz um lindo trabalho, importante trabalho, continua naquela pegada de libertação das pessoas, né? Mas tem um trabalho assim estruturado, bacana, muito bom, aqui no interior de São Paulo, e viaja aí por todo o Brasil, né, fazendo o seu trabalho. Parabéns ao cantor Luiz Arthur, né? Nosso eterno Luiz Arthur com Drogas Matam. Assim, ó, quando eu chegava na casa da minha noiva, ou ela estava escutando Josley, ou eu estava escutando Luiz Arthur. Uma coisa bem assim, ou era um ou era outro, né? Naquela época, a minha esposa usava as músicas de Luiz Arthur para evangelizar uns vizinhos que moravam próximo e que vinham usar drogas ali próximo à casa dela, do lado da casa, ela colocava bem alto lá. E eles paravam para ouvir, né? O baseado dava um break para ouvir Luiz Arthur. Acredito. E assim, nós vivemos um tempo em que a gente teria N coisas para compartilhar a respeito desse tipo de experiência, né? De você começar a cantar, de você começar a tocar um disco alto e a pessoa parar para ouvir. Era sensacional. Foi um tempo... Nós vamos orar para que se levante uma geração... Nova geração, né? Eu creio nisso. Eu creio também, uma geração preparada para ser diferente.
Eu Porque creio, é verdade. eu creio que nesse tempo, né, é uma das coisas que eu acredito muito, que nesse tempo, a pós-pandemia, né, ou seja, já está começando, Deus está trabalhando corações, né, Deus está preparando uma geração de avivamento, não avivamento no sentido de ruído, mas um avivamento no sentido de, olha, já estar fazendo o que estamos fazendo aqui, né? De repente entra o Luiz Arthur e outras pessoas que estão nos vendo. O que estamos fazendo hoje aqui já é uma proposta, né, de algo que começa a acontecer, né, por esse Brasil afora. E eu creio nessas promessas de Joel 2:28. Não é só falar línguas, essa coisa toda que nós, os pentecostais e os não pentecostais, respeitam e acreditam. Mas é essa coisa de ter uma mensagem dessa: drogas matam, aceite Jesus, né? Essa mensagem que tira do fundo do poço, né? Muitas coisas ficaram. Eu lembro que eu tenho uma música, acho que é no Canto para Seu Louvor, se não me engano, que fala sobre algumas religiões, algumas coisas, como falando sobre Jesus. Hoje, acho que aquela música eu não poderia cantar em alguns lugares, porque as pessoas poderiam entender aquilo como preconceito. Então, assim, a gente também está vivendo um tempo muito difícil, mas que nós precisamos, com amor, nós estamos com unção do Espírito Santo, com discernimento, irmos nos posicionando para que Deus possa nos usar no meio dessa geração. Que maravilha. Olha, não vou tomar mais o seu precioso tempo aí, apesar de que está muito bom, né, a gente estar aqui falando, falar de coisas boas, a gente não vê o tempo passar, as horas foram passando, né, e a gente está muito agradecido, primeiramente, a Deus, né? A você pela gentileza do convite. Parece que você não tinha feito live desse tipo ainda, e não. Você foi assim de uma presteza muito grande, você se prestou a isso e foi muito bacana, e a gente conclui com sucesso, né? Sabendo que Jusley não parou, gente, ela não parou, ela está fazendo o seu trabalho e fazendo bem, né? Está fazendo bem, e com certeza nós vamos. Eu acho que você deu um start com aqueles vídeos, né? Você deu um start de uma nova época para que as pessoas entendam, né, o que você está fazendo. E daqui para frente, pelo menos nós aqui, né, e as pessoas em casa vão ficar esperando qual é o próximo vídeo. Amém. Eu estava olhando lá, tem alguns materiais lá que são bons, e eu vou baixar aqui para colocar em alguns horários aqui, principalmente para essas mulheres do Brasil aí que precisam de um ânimo, de uma força. E quando você quiser gravar algo especial que a gente passe aqui na rádio, ou tiver uma mensagem especial para transmitir, quiser entrar, é só entrar em contato com a gente. Você entra em live comigo, ou com a pastora, ou com outras pessoas aqui, ou entra sozinha mesmo daí da sua casa, eu coloco você no ar aqui para você mandar essa mensagem para esse Brasilzão aí, tá? Vai ser um grande prazer, Ezequiel. Eu que quero agradecer pela oportunidade de estar com vocês aqui. Muito importante esse momento. Dizer para cada um que quiser estar me acompanhando no Instagram é @JusleyAnjos. E a minha página no Facebook é Oficial Jusley. É a página artística. Vou começar a postar mais coisas nessa página em relação à música. Ainda tem que colocar minha discografia. Mas no Instagram é muito mais conteúdo de psicologia, que eu tenho compartilhado algumas coisas com as pessoas. Então, quem quiser me acompanhar, quem quiser me mandar mensagem ali pelo direct, mandar um oi, a gente vai se falando. E eu quero agradecer de todo o coração, foi muito importante, muito bom mesmo para mim poder estar compartilhando, falando um pouquinho dessa minha trajetória. Nossa, né? Foi super. De tanta coisa que a gente pode fazer. E, falamos disso. Vamos falar disso para terminar. Vamos. E aí, para terminar mesmo, vou fazer a capela, um pedacinho do Não Há Impossível, que todo mundo fica falando. Isso, eu já vejo que existe sintonia, então tá sintonizada com a Prisma, viu? Esse disco aí, na verdade, Ezequiel, aqui no Brasil, se não me engano,
só eu, e eu acho que o Roberto Carlos, se não me engano, é o cantor O Roberto CK. Carlos fez uma edição especial de um disco desse, mas Só foi nós uma dois. tiragem limitada. Esse aí também, tanto que não é todo mundo que tem, eu acho que ele não vingou, porque até onde eu entendi, a qualidade do som caiu um pouco, porque o tipo de material era diferente. Então eles fizeram Ficou uma bem edição pesado também, né? Para muito rodar grosso. nas vitrolas, Mas, assim, se não me engano, no Brasil, cantora evangélica, só eu que tive a oportunidade de ter, porque ele foi feito no vinil preto, né, normal, e foi feito Isso aqui, esse tipo de trabalho, Elvis Presley lançou no passado, isso década de 60, tecnologia deles, né? Mas também não foi, foi também uma coisa assim para presentear os amigos. Era um experimental, né? E depois ninguém mais. Eu acho que não. Eu acho que não. Então, Nunca mais. Você está no super trio, ó. Elvis Presley, Roberto Carlos e Jusley. Só nós três. Mas isso aqui é uma tecnologia tipo printado mesmo, né? É uma impressão. Exato. É uma impressão. Acabou que ficou como sendo a capa do disco, o próprio disco, né? Você chegou aí na Continental quando ela estava ali na Avenida do Estado, não? Em São Paulo? Não, então, nunca foi. Isso aqui é um processo, é uma coisa de louco, né? Eles fazem uma matriz em um material de tipo um cobre, né? Fazem essa matriz no metal, né? Naquele metal. Toda essa vibração sonora é gravada com agulhas, né? É uma super tecnologia isso aqui. Quem disse que não é? Isso aqui é mais tecnologia do que um CD, com certeza. E eles gravam tudo naquela matriz, né? E depois, esse material, né, que é tipo um polietileno isso aqui, né? É um material à base de petróleo mesmo, ele é jogado numa forma, né? E aquele disco, ele é jogado quente numa forma. E aquele disco de metal, ele vem por cima e prensa, por isso dizia, vamos prensar seu disco, né? Aí ele é prensado um por um. Depois tem o processo de colocar o rótulo, tudo. E quando aquela matriz vai ficando muito usada, aí tem que se fazer uma outra. Então era assim, era uma coisa difícil. Era uma coisa de... Olha, quando gravava um disco era uma felicidade, viu? Porque o negócio era difícil. É verdade. Hoje tá fácil, que bacana. O que você canta pra gente concluir hoje? Vou puxar a orelha do Joel Mariano, né? Porque ele ficou de me mandar um áudio, deve ter cochilado esse danado, não me mandou um áudio. No mínimo. No mínimo, Marília deve tá frio agora e eles devem estar dormindo lá em Marília. Moram na cidade de Marília, interior de São Paulo. Isso. Mas depois a gente vê para outra... Faz assim, quando ele fizer a live aqui, que ele vai fazer daqui uns dias, eu te aviso e você entra e puxa a orelha dele. Pode deixar, com certeza. Os amigos do coração, Joel e Jonas. Gravei palavras dele, né? Eu pensei que sabia da vida, tudo que pode aprender. Essa música deles eu gravei, cantei muito, acho que é uma das únicas que eu ainda sei tocar no violão. Nossa, gravou mesmo, então. Que bacana, são gente abençoada. Muito bem. Eu vou cantar só um trechinho do coro de Não É Impossível, que é uma música que todo mundo gosta, ama de coração essa música e abençoou muita gente, né? A Laís, uma grande amiga, irmã, estive falando com ela agora há poucos dias, não só autora dessa música, mas de Vida Nova, de É Importante Acreditar, ela é autora dessas músicas também. Então, uma pessoa que me abençoa muito, né? E acho que quem conhece, que estiver assistindo, canta comigo, então não há problema que não possas resolver, não há mal que não possas remover, não há na terra nem jamais haverá algo que seja impossível para ti, Senhor. Fica essa mensagem para cada um dos nossos queridos que estão aí com a gente.
né? Que aconteça o que acontecer, Deus é poderoso, Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Ele sempre está presente em cada momento da nossa trajetória, em cada etapa da nossa vida. Quando nós entendemos a direção de Deus, Deus vai nos levando calmamente às águas tranquilas. Que bom, que maravilha. Então vamos lá, a gente termina com essa aqui, fique à vontade aí. Existe um delay entre o tempo que você canta e o tempo que a gente toca, mas solta a voz aí, que a gente está indo embora, tá bom? Deus abençoe, Jusley, um grande abraço para você, um grande abraço para o Wagner, para o Wagner Júnior, o Wagner Filho, Vaguinho, e também para o Wesley, tá? Para vocês todos aí na sua casa e para sua mamãe e seu papai também, tá? Um grande abraço. Muito obrigada. E obrigado a eles por terem feito de você, através da educação e do ensino, a pessoa que você é. Deus abençoe. Amém. E que a bênção de Deus esteja com você aí na sua cidade. Cuide-se bastante. Amém. E quando precisar fazer qualquer trabalho aqui, São Paulo, conte com a gente, ou aqui na rádio também. É só mandar uma mensagem que a gente abre as portas aqui, tá bom? Muito obrigada. Abraço para todos. E a gente retornando aqui a nossa atividade presencial aqui na rádio, que eu creio que daqui uns dias vamos voltar a isso. Quando vier a São Paulo, você tem um espaço, todos os espaços aqui que você quiser, tá bom? Muito Deus obrigada, abençoe. irmão. Amém. Amém. Grande abraço. Amém. Existe outra vida pra você viver. Só Jesus Cristo essa vida pode dar. Ele não quer reencarnar você em corpos. Isso é sujeira, Deus quer te purificar. No sangue de Jesus a salvação está. A tal da energia que é muito orquestrada, nenhum simples lampião ela pode acender. Briga, amigo, nesse mundo tudo é força, mas somente Jesus Cristo é que é todo poder. Existe outra vida pra você viver. Só Jesus Cristo essa vida pode dar. Ele não quer reencarnar você em corpos. Isso é sujeira, Deus quer te purificar. No sangue de Jesus a salvação está. A cidade inteira tá curtindo. Tá na Prisma, tá ligado, Poderoso na batalha. É isso aí, gente. A gente conclui, termina por aqui. Papo entre amigos com a cantora Jusley. Que Deus abençoe vocês. Que Deus esteja sempre no vosso coração. E que este seja o dia que preparou o Senhor para que a sua vida seja abençoada e todas as bênçãos espirituais através de Cristo Jesus alcance vocês durante esta quarta-feira que vamos começar daqui a pouco. Um grande abraço. Quinta-feira eu estou de volta aqui com mais um Papo Entre Amigos e na sexta-feira peça seu hino preferido às 22 horas. Deus abençoe a todos vocês. Sintoniza lá na nossa rádio, radioprismasp.com, nosso aplicativo. Fique com a gente, 24 horas no ar, trazendo alegria, música e a nossa programação via web para vocês. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Tchau, Jusley. Deus abençoe. Amém. Fica na paz. Na batalha, poderoso na batalha, poderoso na batalha. Web brasileira, a melhor opção. Rádio Prisma e você. A parceria que já deu certo.